Perfeito. Bom dia na paz do Senhor aos presentes, na paz do Senhor ao pessoal da internet. O pessoal lá de Marte também está assistindo. Bom, né? Não dá para ninguém dizer que não ouviu falar de Jesus. Se não ouviu falar, não quis ouvir. Porque todos estão exatamente nesse horário, várias, mas muitas outras, dando o Evangelho de Cristo. Preocupação também. O Evangelho estão anunciando e outra preocupação traz comodidade. As pessoas ficam em casa, agora de manhã, nem precisam tirar o pijama para cultuar ao Senhor. Que maravilha, né? Acham que não precisam comungar, estar junto com os irmãos, virem presencialmente. Acha que está bom. Mas a Bíblia recomenda, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Não deixe a sua vida ficar no comodismo. Viva uma novidade de vida em Cristo Jesus. Para isso também ele veio, para trazer vida e vida em abundância, novidade de vida. E novidade a gente vai buscar lá do céu, porque aqui na terra é tudo igual. Entra um dia, vem outro. Costumeiramente fazemos todas as coisas. Levantamos, tomamos café, nos trocamos, vamos trabalhar, voltamos, dormimos, acordamos, tomamos café. Uma rotina. Uma rotina. E uma rotina que está nesse momento pandêmico que vive o mundo, está deixando pessoas neuróticas. Põe a máscara, tira a máscara, esquece máscara, tem que voltar porque esqueci máscara. Põe você a máscara, todo mundo cobrando. Neuróticos, ficando neuróticos. Mas não é só isso. As pessoas estão desgostosas de viver por causa da mesmice. O próprio rei Salomão, ao escrever Eclesiastes capítulo 3, que eu acho que todos vocês sabem, né? Há um tempo para todas as coisas aqui na terra. E ele olhando, você ler lá o Eclesiastes, ele vai reclamar. Não tem novidade debaixo desse sol, em cima dessa terra, tudo igual, tudo igual. Isso não é uma poesia que Salomão fez, o Eclesiastes 3, não. Ele estava reclamando, ele estava entediado, ele estava desgostoso de viver uma vida monótona. Isso porque ele tinha o que ele queria. Pensava em fazer alguma coisa, ter alguma coisa diferente, ele ia tentar fazer, mas por causa da sua fama, por causa do poderio que ele tinha por ser rei, ele nem tinha o prazer de colocar a mão para fazer, de manipular. Vinham as pessoas e traziam para ele. Acho que eu estou precisando renovar as minhas frotas de cavalo. Eu vou comprar cavalos novos. Quer comprar carro novo? Tá. Ele pensava isso. Vinham os melhores cavalos do mundo, os cavalos árabes, fortes. Ele ganhava de presente. Que tédio! Imagina os que não têm nada. Que tédio, que coisa horrível de se viver. Isso está desgostando muitas pessoas. Você precisa recobrar a vontade de viver e viver novidade de vida. E Cristo Jesus pode dar. Mas a minha vida é só luta, é luta, é luta, é luta, é luta, é luta. Isso só porque você está vivo. Só porque você está vivo. E o próprio Cristo já falou: no mundo tereis aflições.
Aflições, está no plural. É uma após outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Como passar por este mundo, nas mesmices dessas coisas aqui na Terra, e a gente vai envelhecendo. Desculpa eu falar isso para você, mas você também envelhece. Vai passando o tempo, e vem uma ruga, vem outro, vem um pé de galinha. O pessoal reclama muito, e precisa passar botox, precisa tomar botox, precisa passar não sei o quê, um desenrugador. Mas a vida vai passando e é isso, a vida passa como um conto ligeiro. Quais são as novidades de vida para eu me animar a passar o restinho de vida que eu ainda tenho aqui nesta terra? É restinho, porque passa rápido, passa muito rápido. Eu não vi a hora de fazer 18 anos para tirar a minha carta de motorista. Era aquela amarelinha, não sei se você lembra. Não lembro, era amarelinha. Fiz 18 anos, peguei a minha carta. Ultimamente que eu fui renovar a minha carta, antes era de 4 anos, cada 4 anos, cada 5 anos. E agora a minha é cada 3 anos. Eu acho que ano que vem eles vão retirar minha carta por causa da minha idade. Passa muito rápido. Que alegria eu posso ter se eu só tenho lutas, se eu só vejo desgraças, se eu só vejo dores, se eu só vejo lágrimas. E as notícias e as previsões do que virá por aí não são coisas boas. E tem gente partindo para o suicídio. Ou já deixaram de viver, apenas estão respirando. O Senhor Jesus quer que você tenha vida e vida em abundância. Apesar disso tudo, Ele não vai tirar tudo isso, não. Ele não vai tirar todas as tuas dores. Ele não vai tirar todas as tuas lutas. Ele não vai tirar todas as tuas dificuldades, de forma alguma. Senão Ele teria criado um robô. E aí você agiria como? Não tem registro, não tem. Lembrando perdidos, passo que é do meu tempo. Chega uma idade que você só vai lembrar das coisas antigas. E se eu lembrar das coisas antigas, se você puxar pela memória das coisas antigas, talvez, pelo tédio que a sua alma vive, você vai dizer, eu vivi uma vida de infortúnios. Na minha criancice, claro, eu fui feliz, mas nunca tinha o presente que eu queria. Os outros ganhavam e eu ficava sem. Esqueciam da minha mistura, não cantaram parabéns, nem me deram parabéns no dia do meu aniversário. E vai lembrar que a namorada que você queria, o outro chegou primeiro. E só vai lembrar de desgraça. E aquilo vem entristecendo a alma. É uma estratégia do inimigo para confundir a tua mente, para dizer que Deus não está nem aí contigo. Apesar das tuas lutas, apesar das tuas dificuldades, apesar das dores que enfrentamos, todos nós, alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o que está enfrentando estas tais dificuldades, sabe o quanto dói e ninguém pode desdenhar da sua dor, do seu infortúnio, não. Daí a palavra para hoje, eu gostaria que você prestasse atenção. Está vivendo aqui nessa terra? Você tem que viver além do sol. Além do sol. Ter uma novidade de vida. Aqui na terra você vai continuar vivendo por um pouquinho mais de tempo. Não sei precisar quanto de tempo você tem, nem eu tenho. Mas enquanto estamos aqui, vamos nos assegurar em Cristo Jesus. Então, pensando no que Salomão estava dizendo, que não tem novidade aqui nessa terra, e pensando no que eu tenho ouvido de reclamações, de pedidos de oração, de pessoas que não conseguem dormir, desesperadas, atônitas com os acontecimentos. Tem gente que já está sofrendo pela semana que vem, que a previsão
da temperatura nos estados do sul, aqui no Brasil, vai chegar a 15 graus negativos. E já está sofrendo. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Nem chegou ainda. E nem sei se vai chegar. Porque todas as previsões de tempo que eu vejo, eu saio preparado, eu tenho que levar uma mala. Tem que levar camiseta regata, tem que levar cobertor, tem que levar aquecedor, e não acontece nada, só passo vergonha com aquela mala para cima e para baixo. Então não se preocupe com o amanhã. O teu amanhã com Cristo deve ser a tua preocupação. Mas o teu amanhã com Cristo na eternidade tem que ser o agora. Portanto, você tem que viver acima do sol. Não fugir da tua realidade, não, de forma alguma. Mas buscando no que está acima do sol a novidade de vida para você. Você está trabalhando, tudo certinho, tudo dentro dos conformes, tudo dentro da programação, uma máquina quebra. Chama manutenção. Você está com a previsibilidade toda garantida na sua produção e falta um elemento, falta alguém. Para dentro de casa você já preparou todos os ingredientes para fazer aquele bolo, tudo certinho, mas na hora de procurar lá na prateleira, faltou o fermento, a farinha, sei lá o quê. Coisa pequena, mas essencial. E agora, joga tudo fora? Mas que cabeça que eu tenho? E entra num desespero por causa desses acontecimentos, que são naturais. Mas há acontecimentos que são sobrenaturais, exatamente para tirar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o seu próximo, para fazer que você se torne uma pessoa irritada e irritadiça, para acabar com a paz, para que os teus olhos se fechem e não consiga ver saída alguma, para que você viva momentos tensos, acabando com tua alegria, com tua paz, com tua saúde, com a tua espiritualidade, com a tua comunhão dentro de casa com os teus irmãos e, acima de tudo, comunhão com Deus. Nos teus momentos de irritações, você se lembra, devo orar, agora eu vou orar, Senhor Jesus. Nada. Você vai prestar outro culto. As tuas palavras não serão de agrado a Deus, mas palavras que alegrarão o inferno. E não são palavras, são palavrões. Então, a nossa luta é constante. E eu tenho que saber dos segredos de Deus para eu passar por esses momentos na empresa, em casa, nos meus relacionamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus sonhos, nos meus projetos. Eu tenho que ter uma direção. Lembrando que você é um ser triúnico. Anota aí. Você é um ser triúnico. Você é um ser espiritual. Você tem um espírito. Você tem uma alma. Um dínamo. Que é teu cérebro, a tua força motriz. E você vive num corpo. Espírito, é alma, é corpo. Tudo num só. Cada qual tem os seus departamentos, eles devem ser cuidados, alimentados, respeitados, nutridos. E a nutrição vem através da palavra de Deus. Qualquer um desses 3 departamentos que você é. E eu tenho que buscar informações dentro da palavra de Deus. Porque eu não tenho só que me preparar aqui para a mensagem num culto, por exemplo. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha saúde, eu tenho os meus negócios, eu tenho os meus afazeres diários. E em tudo isso está envolvido reino espiritual. Numa guerra contínua, querendo me tirar a comunhão com Deus. Para que eu seja impedido
de eternamente viver com o meu Deus. É uma luta. É uma luta. Tem gente que entende. Tem gente que se prepara. Tem gente que se dedica. E tem gente que se dedica a encontrar pessoas que têm esse relacionamento com Deus. E são aquelas: ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. É claro que devemos orar. Estou dizendo que não é para orar. Se você entendeu isso, você entendeu errado. E tem aqueles ainda que falam: eu vou orar, deixa o teu nome que eu vou lá no monte, vou sei lá onde que vou, e vou orar por você. É quer aparecer. E orar, tem que orar constantemente, é a ordem do Senhor. Benedito, eu vou orar no monte, me dá o seu nome e a sua lista que eu levo lá. Aí o Benedito fala: tudo bem, já fiz a lista, tá? Eu mando até por e-mail, tá? WhatsApp. E o Benedito mesmo não ora. Aquele sem vergonha do Benedito não ora, fica folgado. Ó, só. Devemos orar, todos orar. É óbvio que se eu precisar, e sempre vou precisar, eu vou recorrer a alguém que está sempre em oração, que eu sei. O Celso da bateria, você que vive em oração, eu cubro isso pelo calo no teu joelho. Então ora por mim. Nós devemos orar pelos outros, sim, mas eu tenho também que orar. Orar é falar com Deus. Não é orar para se mostrar, é orar para viver, para ter uma vida vitoriosa, conversando com Deus. Porque aqui debaixo deste sol, em cima dessa terra, não tem novidade. É previsível. É previsível. Cristo veio trazer novidade de vida. É vida em abundância. Não é só respirar. E onde está tudo isso? E aqui na terra é tudo igual? Não tem novidade? Está nos lugares celestiais. Quando eu falo lugares celestiais, parece que dá uma paz, né? Os lugares celestiais, anjinho tocando harpa, nuvens fofinhas para eu descansar no sol, coral de anjos cantando para eu nanar, né? Lugares celestiais. Mas lugares celestiais é lugar de luta, é de guerra. E o escritor aos Efésios, ao povo de Éfeso, dedicou praticamente a carta toda para falar dos lugares celestiais. Nenhum outro livro fala tanto de lugares celestiais como a carta ao povo de Éfeso. E é isso que nós vamos ver um pouquinho para você entender a sua luta. Não você ir para Éfeso. É para você tirar as informações que há na carta aos Efésios e ir para os lugares celestiais. Mas sabendo que é luta. E não é de qualquer forma que você vai entrar nos lugares celestiais, não. Eu vou, em nome de Jesus, eu vou dar um nó no chifre do capeta e chutar o bumbum dele. Aleluia! Faz isso não. Você não sabe o poder que você não tem e que pode obter em Cristo Jesus com humildade, com santidade, com reverência e com respeito às coisas de Deus. E o Senhor repreenderá o inimigo. Mas você tem que fazer a tua. Isto é reino de Deus. Reino é sistema de governo que tem as suas leis, que tem as suas regras para serem observadas. Leis foram feitas para serem observadas, não para serem quebradas e desobedecidas. Toda e qualquer lei, se você quebra, você sofre sanções. As leis dos homens, você pode dar um jeitinho por causa da corrupção. Guarda, fala, você não viu que você passou o farol fechado, farol vermelho? Em alguns lugares do Brasil, sinaleira, né? Não, farol, sinaleira, eu vi que estava fechado. O que eu não vi foi o senhor, seu guarda. Então você vai ser multado. Seu guarda, sabe como é que é? Eu estou pendurado nos pontos. Será que uma notinha dessa não quebra o galho? Então, nas leis dos homens, não só nesse aspecto, você quebra o galho.
Mas se você pega gente que não é corrupta, você é enquadrado e sofre sanções. Nas leis de Deus, da mesma forma. Mas eu vejo tanta gente quebrar as leis de Deus e não acontece nada. Calma, nenê. O dia do julgamento está chegando. Calma. Vai chegar este momento de prestação de contas. Talvez você querendo sair do marasmo, queira desafiar algumas leis. Quebra uma lei da natureza, por exemplo. Esta é implacável. As leis da natureza, bateu, levou. Por exemplo, a lei da impenetrabilidade. Vocês se lembram disso? Quando vocês estudaram no Mobral? Mobral, acho que... A lei da impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Essa é a definição. E alguém coloca, exceto um casal de namorados. Não dá. Então você desafia a lei da impenetrabilidade. 2 corpos. Vem um carro de lá, outro carro de cá, na mesma direção e se chocam. Não dá para se fazer um só. Vão se arrebentar todos. Como é que chama aquela lei? Que tudo é atraído para a Terra? A lei da gravidade. Dá para quebrar essa lei? Eu vou subir num 20º andar e vou andar sobre o ar. A lei da impenetrabilidade, que todos os corpos são atraídos para a Terra. Vai cair. Então, quebrou uma lei, quebrou um mandamento, de alguma forma você vai sofrer sanções. O reino de Deus tem regras, tem regulamentos. E se nós não nos atinarmos a esses regulamentos, a essas regras, a essas leis, como cidadãos dos céus, nós vamos ver e teremos sempre a cara quebrada. Mas é individual. Você tem que tomar individualmente estas lições para vivê-las. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Na nova versão internacional, a gente usa aqui por causa do computador, que as pessoas ouvem, quem está assistindo aí, vai acompanhar. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam a força se apoderam dele. Reino de Deus tomado à força. Na revista atualizada diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. É uma luta você se apoderar do reino de Deus. É uma luta você deixar que as leis de Deus estejam intrínsecas em você, todas as leis, intrínseca para você entrar em obediência, para estar em conformidade conforme o pensamento e o coração de Deus, atraindo desta forma as benesses, as bênçãos dos céus e deste reino para a sua vida. Eu preciso saber que eu preciso lutar muito, porque o meu coração, que está enraizado nesta terra, nesse sistema, neste governo corrupto que é o mundo, ele é incompatível com o reino de Deus. Eu não vou virar crente, porque crente não pode isso, não pode fazer aquilo, não pode aquilo outro. Não é que não pode. Algumas coisas lhe servirão de destruição e de morte. Conforme disse o rei Salomão, há caminhos que para o homem parece bom, mas o final destes caminhos é destruição e é morte. Bom é que nos inteiramos da glória e da graça de Deus através dos seus ensinamentos. Seremos esclarecidos para vivermos os nossos dias no nosso trabalho. Em tudo que acontece lá, nos detalhes. Em tudo que acontece na nossa casa, nos detalhes. Em tudo que acontece no nosso relacionamento interpessoal,
familiar, em todos os detalhes. Na sociedade, enfim, em qualquer lugar. É bom que você se intere da vontade de Deus, conhecendo a sua lei. Então já vinha sendo anunciado um reino, um governo, uma forma de viver em Cristo Jesus. E é de esforço. Ah, não vou fazer porque o meu pastor não quer, a minha religião não deixa. É que eu não posso falar algumas coisas, que estamos ao vivo, estamos numa igreja, aleluia, né? Mas dá vontade de falar. Entra aqui na minha mente e vê o que eu falaria. Né? O reino dos céus, implantado na sua vida, você se esforçando para implantar o reino de Deus na sua vida, vai ser a tua vitória em qualquer lugar que você esteja empreendendo, seja lá o que for, até mesmo no seu lazer, no seu passeio, comendo uma pizza com os amigos ou com a família, até mesmo. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou. Para um colecionador, para um negociante, ele tem os seus olhos a brilhar quando percebe uma oportunidade de crescer, de aumentar a sua coleção, de enriquecer, de ser agraciado por ter o que o seu coração mais deseja, o que o seu empenho no dia a dia busca trazer para a alegria da sua alma. O reino de Deus é comparado a isto. A um negociante que trabalha com pérolas, com pedras preciosas, e ele encontrou uma pérola. Ah, se eu vender tudo que eu tenho e eu ter essa pérola, além de eu ter na minha coleção, além de eu ter já agregado valores ao que eu acho importante, eu vou me enriquecer ainda mais. Se você tem no seu coração alegria de viver e procurando viver cada vez mais, apesar de todas as dificuldades dessa vida, o Evangelho não lhe está oferecendo facilidades. Não! Se lhe disseram isso, mentiram para você. Descaradamente mentiram. Não, venha para o Evangelho que tudo vai ficar bom. Você vai ficar rico, vai ter 3 celulares. Vai ter 4 carros. Para que 20 cadeiras se só tem um bumbum? O Evangelho não promete isso para você. O Evangelho promete vida eterna se você se agarrar a este reino, a palavra de Deus, e aplicar com valor, igual esse negociante de pérolas. Eu, quando estou procurando uma mensagem, buscando de Deus inspiração, e, claro, fico procurando na Bíblia. Não vou encontrar em gibi nenhum. Sabe que às vezes para mim a Bíblia fica tão pequena? Não tem. De repente, aparece uma palavra. E eu vou atrás dela. E um versículo me joga para outro e eu vou completando o estudo. Aquilo me dá uma alegria de eu procurar, de eu garimpar. Porque eu estou trazendo informações importantíssimas para a minha vida. Eu, lendo Romanos essa semana, para minha meditação, eu descobri uma coisa que estou aplicando na minha vida. Quanto tempo que eu leio e garimpando as letras. É uma preciosidade. Estou aplicando na minha vida. E está me fazendo uma diferença muito grande. Portanto, se você ama a palavra de Deus, se você quer a tua vitória, comece a buscar na palavra de Deus uma instrução. Você terá sempre ajuda. Estamos sempre à sua disposição. Mas acima de nós, aqui da equipe, está o Espírito Santo de Deus, que também está dentro de você e irá te orientar.
Busque esta pérola para você enriquecer. E tendo esta sabedoria, você encontrará força. Encontrará força porque encontrou alegria em alcançar esta pérola. Esta alegria é a força de Deus para a tua vida, para você suplantar todos os obstáculos na empresa, na casa, na sociedade, nos sentimentos, relacionamentos, enfim, onde você precisar. Você precisa fazer parte deste reino, viver este reino. Busca o melhor que Deus tem para você. Paulo usa 5 vezes o termo regiões celestiais. Ir acima do sol, nos ares, onde tudo acontece espiritualmente. Teu espírito vê e passa informações para a tua alma. Teu espírito, quando por acaso está desalinhado com o reino de Deus, com as informações, ele fica perturbado. Vendo tudo acontecer e passa informações para a tua alma. A tua alma se angustia exatamente pelo teu espírito não estar alinhado com Deus, com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus. A tua alma fica angustiada, perde o sono, arruma a briga. Os sentimentos são os mais diversos e perversos possíveis. Porque não está vivendo plenamente o reino de Deus. Regiões celestiais. Isso acontece nos ares. Esse é um tema novo na própria carta aos Efésios, na abordagem paulina, sobre as realidades espirituais. O termo grego traduzido para lugares celestiais é epourâneos. E de acordo com o contexto desta palavra epourâneos, para traduzir regiões celestiais, pode significar lugar da habitação de Deus. Pode significar o local de espiritualidade. E espiritualmente passamos. E não é opção. Vivemos sob pressão, opressão ou libertação espiritual. Todos nós. O crente está em Cristo. Pode significar o crente está em Cristo. Ou até mesmo a região habitada por diversos seres espirituais, variando o local da habitação e seres espirituais da maldade. O que é isto? Não é assim, mas só para você ter uma ideia. Como se for uma camada, você penetrando no reino espiritual, nos lugares celestiais. Você passa por uma região de lutas, onde espíritos malignos que buscam destruir, matar, roubar, trazer influência do inferno e impedir que você prossiga o teu caminhar na vida espiritual até alcançar lá. Você vai alcançar outra camada. Eu estou dizendo para você, para ter uma ideia como é. Regiões celestiais. Chega a um lugar onde estão os santos anjos do Senhor, que poderão lhe auxiliar para que você suba e passe por esta fase. Fosse um jogo de videogame, né? Passe por outra fase, onde tem lutas homéricas, lutas espirituais. E teu espírito vê tudo isso. E se você não estiver alinhado com Deus, vai sofrer tudo isso no corpo físico. Possessões demoníacas, influência demoníaca nas palavras sendo lançadas aos teus ouvidos, dizendo que não é para você esta vida, que o céu não é para você, que você é muito pecador. Pior que isso não dá para ficar, se afunda aí no lamaçal. Ele vai sugestionando nas regiões celestiais. Mas a partir do momento que você toma conhecimento, e está tomando conhecimento agora, você vai prosseguir para chegar nas regiões celestiais, onde Cristo está. Você vai ver, pelas referências que nós vamos dar, que há a região da habitação de Deus. Efésios capítulo 1,
versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em todas elas, o Senhor quer estar contigo. A questão é, você quer estar com Cristo Jesus? Então, o teu pensamento deve estar ligado nele. A tua mente deve ser levada cativa ao Senhor. Não dá para chegar ao Senhor nas regiões celestiais com a mente envolvida com malícias, com pecado, com mentiras. Aquilo tudo que nos separa de Deus. Então, é a grande luta. Mas em todas estas regiões, o Pai nos abençoa. Ou seja, seja próspero nesta tua caminhada espiritual. Saiba, e saiba mesmo, que em todas as etapas da sua vida, você vai ter luta. E a pior luta nem é contra o diabo. Esse já é vencido pelo nome de Cristo Jesus. A pior luta é contra você mesmo. Eu sou o meu maior inimigo, não permitindo que o reino de Deus seja implantado na minha vida. Embora eu saiba que eu não deva ter alguns pensamentos, eu os mantenho, eu os nutro. Embora eu saiba que as minhas ações não podem ser algumas delas, mas mesmo assim eu me esforço e faço as coisas erradas. O apóstolo Paulo disse, que miserável homem que eu sou, as coisas boas que eu quero fazer eu não consigo, mas as demais eu sou campeão, só não. Não é motivo para comemorar. É motivo para ligar ainda mais a sua mente com Cristo, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo ser levado à santidade diante de Deus. Bendito seja o nome de Deus Pai em Cristo Jesus, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Toda a sorte de bênção. Se você tem o seu coração direcionado em alcançar o Senhor, a bênção já está determinada. O Senhor já determinou. Ele já nos abençoou. E quando o Senhor abençoa, ninguém pode transformar isso em maldição. Você. Com as atitudes, com os pensamentos. Na habitação de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios 1, versículo 20. Esse poder, Deus, exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Filho, você vai morrer. Morte horrível de cruz. Mas é para salvar o Douglas e todos aqueles que estão lá em Santo André, presencial, e os que estão assistindo pela internet. É isso que está me dizendo. Deus exerceu esse poder em Cristo quando ele morreu, dando-lhe vida novamente, ressuscitando-o e o trouxe novamente para o seu lado, para continuar governando este reino. Jesus é o rei deste reino, que você deve buscar viver intensamente. E este reino deve estar intrínseco em você, bem dentro de você, no teu pensamento. Tudo que você for fazer, falar, negociar, pensar, seja para a honra e glória do Senhor. O apóstolo Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Mas eu vou ser fanático? Me lhe deem o nome que quiserem. O importante é que você esteja ligado com o Senhor. Onde nós estamos em Cristo? Nesse reino. No pensamento, na visão e na realidade de Deus em Cristo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, aconteceu. Já aconteceu. Só que nós ainda não chegamos no acontecimento efetivo. Mas Deus em Cristo já viu acontecer. Para ele é real.
Porque Ele é ontem, é hoje e é eternamente o mesmo. Porque Ele é onisciente, Ele sabe antes, durante e depois de todas as coisas. Efésios capítulo 2, versículo 6. Ainda bem que você está anotando. Está bem? Eu agradeço os irmãos que guardam tudo na mente, vai viver a Bíblia, né? Assim eu não preciso repetir mais 4, 5. Me facilita o trabalho. Que bom ainda que o Espírito Santo pode convencer-nos disso. Efésios capítulo 2, versículo 6, onde nós estamos em Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha como o Senhor Jesus está vendo você. Você está se vendo porque está vivendo este momento. É o delay. Sabe o que é delay? Delay é aquele momento da viagem do som até chegar a você. A viagem do som é incrível. Mas se você já assistiu pela TV, o repórter falando alguma coisa, está em outro lugar, ele fala alguma coisa e pergunta, tudo bem aí? Pergunta o apresentador para o repórter. O repórter fica. Passou 3, 4, 5, 10 segundos. Está tudo bem. Esse momento de demora até chegar o som nos ouvidos do repórter chama-se tecnicamente de delay. Então você está vivendo o delay. Para Cristo já aconteceu. Seu nome está escrito, você está inscrito e ninguém poderá tirar, a não ser que você não queira e desista no meio do caminho. Ele não vai obrigar ninguém. Então, quando Cristo ressuscitou, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos assentados? Não por causa do delay, mas você sabendo agora que tem que lutar por isso nas regiões celestiais, vai se aprimorar cada vez mais, não vai permitir que lhe roubem esta oportunidade. Porque para Cristo já está tudo garantido. A não ser que você não se garanta, né? Nos lugares celestiais. Embora a tua luta, embora a tua dor, embora as tuas dificuldades, embora as perseguições, embora tudo isto. Nessa região, ou nessas regiões, há uma região que tem diversos seres espirituais. Eu fico abismado com certos pregadores que sabem o nome de todos os demônios que foram batizados por religiosos da concorrência. Sabe todos os nomes. Nome de um demônio, qual a especialidade, o que faz, e cita tudo. Não, eu vi o Zé Pilantra, eu vi não sei o quê, sobre tua vida, e pegaram uma galinha preta. Isso tudo são demônios que não têm nome. E quando alguém batiza, está fazendo uma homenagem aos demônios. E quando alguém chama pelo nome que batizaram, está fazendo uma homenagem ao demônio. Pregadores, falem de Jesus, falem do Espírito Santo, falem de Deus. Esqueça os demônios. E se eu perguntar para qualquer um desses pregadores, você sabe o significado, quais são os nomes de Deus? Jeová Jireh, Jeová Tsequenedu, Jeová Shalom. Mas dos capetas sabem tudo. Ligue-se em Cristo. Ligue-se em Cristo. Eu não sou muito querido da liderança, não. Também não quero saber. Eu tenho que falar a verdade. Tem que agradar o meu Deus. Tem que agradar o meu Deus. Então, diversos seres espirituais existem. Eu não os chamarei por nome algum, a não ser de inimigo ou demônios, que são. Não me interessa. Nem a anjos eu invoco. É só Jesus Cristo. Não faça culto a anjos, não. Não faça isto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e os livra do mal. Eles têm a orientação de Deus. Mas se Deus fala, ceifa, leva, corta o pescoço, manda o trem passar por cima, eles vão obedecer. Não faça culto a anjos, não. Honrem, obedeçam, amem o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus. 3:10 de Efésios, sobre os diversos seres espirituais. A intenção desta graça era que agora
mediante a igreja, multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Opa, aqui tem alguma coisa muito legal. Interpretando o texto. A intenção dessa graça. A graça é o favor que nós não merecemos de Cristo Jesus nos fazer chegar aos lugares celestiais, junto ao Pai, e assentarmos com Ele no trono. Que é a visão dele. Eu tenho que fazer a minha parte agora. E que agora, passando por todas as regiões, com todos os diversos seres espirituais que existem, tanto anjos, quanto demônios, quanto todos os seres existentes na área espiritual, mediante a igreja. A igreja, qual é a igreja? Não estou falando de denominação. Eu estou falando de pessoas que se reúnem em nome de Cristo. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Igreja é isso. Reunião de pessoas que buscarão a presença de Cristo na igreja. Multiforme sabedoria de Deus. Qual é a multiforme sabedoria de Deus? Deus sabe tudo. Isso é óbvio. Deus não iria mandar escrever, ou inspirar alguém que escrevesse alguma coisa que é óbvia. Então ele está dizendo alguma coisa que não é óbvia. A multiforme sabedoria de Deus é a igreja. A multiforme sabedoria de Deus é você. Quando se reúne como igreja. Cada qual poderá ter uma revelação. Cada qual poderá ter uma interpretação. E Deus, cooperando conosco, através do Espírito Santo, há de trazer revelações profundas e importantes no reino espiritual. Então, a multiforme sabedoria de Deus é a igreja reunida que vai mostrar para todos os seres espirituais da região ou das regiões espirituais os poderes e autoridades que Deus nos deu em Cristo Jesus como igreja. Deus lhe deu essa autoridade e falou que você vai pisar serpentes, escorpiões, vai vencer. Mas se estiver ligado, aprofundado, interligado, intrínseco nas coisas de Deus, no reino de Deus, nas leis de Deus, você é, então, parte da multiforme sabedoria. Sabedoria eminentemente de Deus. Existe a sabedoria animal, terrena, diabólica, e não é sabedoria, é esperteza. A sabedoria vem de Deus. Glória ao Senhor. Nesses lugares espirituais, e tem vários seres espirituais, existe a maldade. Em 6,12 de Efésios, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, outra tradução, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É uma luta contra isto, mas é uma luta espiritual. Logo, que eu disse de início, nesta prédica, você é um ser espiritual, é espiritualmente que você vai lutar e vai vencer, se estiver municiado, amparado, abençoado, agraciado por Cristo, nesta tua luta diária. Não é lá em cima, é vivendo aqui. Vivendo aqui, mas sabendo o que está passando no reino espiritual, nas regiões celestiais. A luta é grande. Esse é que vai acabar, não. E vai apertar ainda mais. Mas o que vencer, falei semana passada. Se você quiser saber o que eu falei semana passada, é só ir lá no YouTube ou no meu Face e procura saber como é ser mais do que vencedor. Que bom que tem essa técnica para o pessoal lembrar. Não dá para falar, vem semana passada, mas dá para você ir lá nas redes sociais e rever e entender isso. Então, na nossa aula de hoje, estamos vendo algumas coisas, principalmente como viver no reino espiritual. Requisitos para alcançar as regiões celestiais.
Não é de qualquer forma. Não, eu vou em nome de Jesus. Vai sem preparar. Vai sem roupa adequada. Esse que vai para a praia? Não. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Para eu alcançar, eu tenho que contar com a capacidade, o poder, a autoridade daquele que é capaz de fazer infinitamente mais na minha vida por mim, mais do que eu peço, mais do que eu penso. Porque o que eu penso, o que eu peço, talvez não seja o suficiente para eu ultrapassar todas essas regiões espirituais. Então ele me capacita com os dons espirituais através do Espírito Santo. Ele me capacita com sua presença. Ele me capacita com sua palavra. Ele faz muito mais do que pensamos ou do que sabemos ou que queremos. As regiões celestiais são desconhecidas para a maioria das pessoas. Na verdade, podemos classificar esses seres humanos em 3 tipos. Eles os que ignoram as regiões celestiais. Que acham que a região celestial é nada, é bobagem. Mas agora você não pode alegar ignorância, agora você sabe. E os que conhecem o lado tenebroso, os que conhecem o lado tenebroso, por viverem as lutas, sabem que é difícil, mas que intuitivamente, porque alguém lhe disse, porque alguém lhe ensinou, porque alguém lhe incentivou a buscar socorro no Senhor. Então, por último, os que conhecem o lado iluminado. Os que têm revelação do Senhor. Tem uma luz. Os que têm do Senhor a graça. Eu acho que é esse lado aqui, viu? Então, que conhecem, foram iluminados, foi revelado, foi mostrado através da palavra, através de situações. Porque a multiforme sabedoria de Deus vai lhe dar esta condição, vai lhe dar esta revelação. Alguém auxiliando ou o próprio Espírito Santo mostrando para você. O certo é que as regiões celestiais não são constituídas unicamente de um lado colorido, como eu disse no início, né? Rico de bondade, mas trata-se de um universo ainda maior do que este que conhecemos. É muito maior do que este mundo que conhecemos, que para a gente já ficou corriqueiro, onde coabitam o bem e o mal, onde há permanente peleja de disputa pelas almas. A disputa no reino espiritual é por tua alma. O inferno querendo te levar para lá e os céus querendo te levar para os céus. O sucesso ou fracasso de cada ser humano neste mundo varia consideravelmente em função do movimento constante das regiões celestiais. Muda constantemente e você tem que estar preparado, focado, onde você pode e deve e precisa chegar. Conhecer as regiões celestiais é tão importante que Deus reservou o livro, a carta aos Efésios, especialmente para mostrar para você, para alcançar as regiões celestiais. Então, é preciso algumas coisas. Continua anotando. Mas vamos lá. Vamos somar. Primeiro, interessar-se pelo reino de Deus. Ninguém é levado a entrar em lugar nenhum contra a sua vontade. O interesse pelo ingresso nas regiões celestiais é manifesto através de 3 atitudes. A sinceridade, dela. É preciso crer sinceramente nas verdades básicas que os seus olhos naturais, para os seus olhos naturais, parecem coisas estranhas. Primeiro é preciso crer que existe um mundo celestial, onde se pode chegar.
Por isso, Efésios começa exaltando. Efésios 1, 20 até o 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Se alguém não consegue crer, é preciso ouvir um pouco mais a respeito de ele é o autor. Então, ter a sinceridade. Não faça cera. Seja sem cera, que é sincero. Queira isto. Queira muito isto. Para a sua vida ser uma vida vitoriosa. Humildade. É preciso reconhecer que as grandes vitórias acontecem primeiramente nas regiões celestiais. E que a nossa sabedoria, a nossa riqueza ou o nosso poder nada podem fazer para conquistarmos estas vitórias. Primeiramente, há de se conquistar as vitórias nos lugares espirituais. Mateus 6:33. Tenho para você. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino, o governo, a orientação de Deus e parta para as regiões. Exige também o empenho. Fingir que não existe região celestial em nada pode influir para ajudar, apenas para atrapalhar. Deixa para lá. Só o diabo tem interesse em que as pessoas finjam que a vida se resume a este mundo. Você pensa que a sua vida se resume a essas coisas, vai continuar entediado. Vai continuar não querendo viver. Vai continuar desesperado, tendo insônias. Nem esperança haverá. Esse é o interesse do diabo. A vontade de Deus é que todos venham a salvar-se por meio de Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação, agarre-se a Ele. Entre o mundo natural e o mundo espiritual, há barreiras que só podem ser transpostas por mecanismos apropriados. A oração, a fé, conhecimento. Mecanismos apropriados para você vencer. Ninguém entra no mundo espiritual por acidente. É preciso. Então, para entrar no mundo espiritual, você também precisa da unidade. Efésios 4, 1 a 3. 4 de 1 a 3 de Efésios. Paulo dizendo, como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna na vocação que receberam. Vocação para a salvação, para a vida eterna, tá? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Significa comportamento. Seu comportamento aqui na Terra poderá ditar como está sendo, o que está acontecendo no mundo espiritual e como poderá ser. E esses são detalhes que você deve aplicar na sua vida. Precisa de obediência. Não é por acaso que o apóstolo inicia a carta falando de coisas espirituais, interrompe para falar de conduta interpessoal e depois volta com toda a força às coisas espirituais. Está interligado. E o relacionamento, o que você fala, o que você faz, como você age, interligado com o mundo espiritual. Há que lembrarmos que estamos garantidos. Alguém está em Deus. A ira de Deus se acende contra a desobediência. Quem vos engane com filosóficas, poéticas, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre a desobediência. Você precisa dar amor. A unidade só é conseguida com amor. A unidade tem dentro da sua casa, na sociedade, na igreja, no trabalho, só é conseguida com amor. Se a unidade é o vínculo da paz, o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses fala, alcançar as regiões celestiais sem amor é entrar pela porta dos fundos.
onde só se pode enxergar trevas e malignidades. O amor é a chave entre o portão principal das regiões celestiais. O amor ágape, o amor de Deus, aquele que ama e não exige nada em troca. E Efésios 3,19 diz: é o amor de Cristo que nos enche da plenitude de Deus. Portanto, é preciso em amor. Cooperação. É preciso que haja cooperação entre uns e outros, e nós e Deus, porque Deus coopera conosco. Quando fala em suportar uns aos outros, Paulo está falando de cooperação. Cooperar com o nosso irmão que é mais fraco, tem mais necessidade. Não tem tanta capacidade ou física, ou espiritual, ou mental para alcançar. Então, servir de suporte em amor. É a cooperação que faz da igreja um corpo. A corrente, ela só é forte quando os seus elos todos são fortes. Quando um elo da corrente é de um outro material e mais frágil, o poder dessa corrente vai se limitar à fraqueza. Por exemplo, a corrente é de ferro, elos, as argolas de ferro, tudo. E entre uma argola e outra, para fechar essa corrente, existe uma de papelão. Então a corrente seria forte se todos fossem de ferro, todos os elos fossem de ferro. Mas aquele de papelão vai limitar a força da corrente do mais fraco. Então a cooperação é o que não tem tanta velocidade, capacidade de se locomover, de entender. Deve ser respeitado por os outros que têm um pouco mais de capacidade para chegarmos juntos. A cooperação. Foi a cooperação que conduziu a igreja de Éfeso a rejeitar os nicolaítas. Já leram sobre os nicolaítas? Nicolaítas são seguidores de Nicolau. E na mitologia babilônica é o Santo Claus. Quem é o Santo Claus? Papai Noel. Vai ficar um assunto para dezembro, tá? Vai querer acabar com as nossas árvores? A árvore é tua, você pendura lá quantos diabos você quiser. Né? O pescoço é teu, você pendura o que você quiser no pescoço. Você pode ler alguma coisa dos Nicolaitas, Apocalipse 2,6, que eu não vou falar agora. Ter disponibilidade. Estar disponível para Deus não pressupõe capacidade, não pressupõe tempo ou outro recurso qualquer. Estar disponível para Deus pressupõe tão somente estar disposto a renunciar aos bens terrenos e materialistas em troca de uma comunhão, confiabilidade. Seja disponível. Essas coisas aqui na terra perecem e acabam. Você precisa de um preparo. Não vá de qualquer forma para o reino espiritual. A armadura é Deus quem disponibiliza. Lá em Éfeso 6,13, que diz assim, 6,13 de Éfeso. Esse está aí marcado para você. Eu leio aqui, fica tranquilo aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer. Toda a armadura. Que é um outro tema que só para isso. É fantástico. Santidade. Santidade é fugir da aparência do mal. Santidade é o processo de ser santo. Separar-se das coisas erradas. É Deus quem nos santifica para Ele e nós devemos nos santificar para Ele. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Oferta e sacrifício a Deus em cheiro sujo. Estou andando um pouco mais rápido por causa do tempo aí. Senão eu acordo o Kleber aí. Cargos. Ninguém precisa se preocupar com cargos, pois o Deus que chama é o mesmo que capacita. Tem gente que está preocupado com cargo. Eu me lembro do irmão que já fazia tempo que estava conosco aqui. Pastor, faz tempo que eu estou aqui como diácono, já está na hora de você, no mínimo, presbítero. Quando é que você vai me encher presbítero? Ele ficou me enchendo. Ai, meu Deus. E é difícil eu lançar mão, botar azeite na cabeça de alguém
e ordenar. É muito difícil. Deus precisa brigar muito comigo. Não, porque eu vou para outra igreja, vou não sei o quê. Eu lutei. E era um momento de eu ordenar alguns. Falei, tá bom. Aí veio esse irmão que queria ser presbítero. Eu acho que era mais presbítero do que presbítero. Mas eu coloquei contra a minha vontade. Semana seguinte ele já não estava mais com a gente. Tem gente que se preocupa com o título. Mas Deus já levou, me levou salvo. Eu pude participar dessa reconciliação com Deus, dele com Deus. Foi fantástico, foi bom. Então, ninguém precisa se preocupar com o título, não. Faça sem título mesmo. Ele, lá, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Deus chama, simplesmente faz. Ah, mas eu queria ter carteirinha. Para que você quer carteirinha? Não paga meia no cinema. Faça você mesmo o trabalho, que Deus veja isto. Concluindo. Quando eu falo concluindo, o pessoal... Né? A vida materialista é composta de altos e baixos. Mas a vida espiritual é linear. O poder de Deus entra na tua vida a te conduzir pelas regiões celestiais. Não pagar meia no cinema. Para revelar a grandeza. Faça você mesmo que há reservada para o trabalho, que Deus veja isto. Concluindo. A partir do momento que você alcançar as regiões celestiais, pelo único caminho, a vida materialista é composta de alto. Você poderá enfrentar, mas a vida espiritual é linear, dificuldade, e tornar-se verdadeiramente mais do que vencedor. Ou seja, está difícil a luta, está doendo, e você fica só olhando para o teu lado, ou nem do teu lado, ou nem para cima, olhando para a ponta dos teus sapatos. Você não vai chegar lá, não. Pega este caminho. Tenha uma vida espiritual condizente em Cristo Jesus. Se houver alguma dúvida, pode me procurar. Vamos trabalhar em cima disso. Isso foi apenas uma pincelada no reino espiritual. Tem muito mais. Tem muito mais. Mas se você quiser, você vai encontrar muito mais. Porque o Espírito de Deus há de revelar para você. Eu quero orar por você. Que você tenha o desejo, a coragem de se empenhar e embrenhar neste caminho, que é de vitória. É luta? Claro que é. Mas você tem luta sem entrar no reino espiritual, mas sofrendo as influências do reino espiritual. Entre para o reino de Cristo. Viva. Seja mais do que vitorioso, mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Ore comigo. Senhor Deus, no nome de Jesus, como teu servo, como teu ministro, a tua palavra foi entregue, Senhor, e eu encomendo do teu Santo Espírito que venha a tua instrução mais completa, que venha o desejo para o coração do meu irmão e da minha irmã, que a tua paz, tua alegria e o teu amor seja de uma forma que eles venham se sentir protegidos, amados e alcancem o objetivo. Sê conosco, capacita-nos, Senhor, revela-nos o teu querer, que possamos ser, Senhor, a tua sabedoria, possamos ser a tua multiforme sabedoria de fato, de direito. E o teu nome seja louvado por tudo isto. Eu libero a bênção sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, pedindo a tua capacidade de vitória sobre todas as dificuldades que eles enfrentam. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, te fortaleça e te dê paz. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Douglas Vilcinskas, pedindo a Deus por você. Um abração.